Logística militar. A logística militar, geralmente conhecida como serviço de apoio ao combate, está normalmente dirigida a condições desconhecidas, como as previsões incertas. Estas podem reduzir a incerteza sobre os fornecimentos e serviços que serão necessários, onde e quando serão necessários ou mesmo a melhor maneira de os fornecer. A logística militar compreende o tempo e espaço em guerra, equipando, fornecendo, movimentando e mantendo os exércitos. O trabalho dos economistas na logística militar é calcular o custo de guerra para um país. História. Desde os tempos bíblicos, os líderes militares já se utilizavam da logística. As guerras eram longas, geralmente distantes e eram necessários constantes deslocamentos de recursos. Para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate eram necessários um planejamento, organização e tarefas, que tinham uma rota, transporte, armazenagem e distribuição de equipamentos e alimentos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, as forças em conflito necessitavam, para avançar suas tropas, de capacidade logística, poder, de forma a movimentar e manter grandes quantidades de soldados e mantimentos nas frentes de batalha da Europa e da Ásia. A atividade logística estava relacionada à movimentação e coordenação das tropas, dos armamentos e munições para os vários locais, no mais curto espaço de tempo e nas piores condições possíveis. A Guerra do Golfo, em 1991, representou o maior movimento de tropas e materiais no mais curto espaço de tempo da história militar e ficou como um marco na história da aplicação do raciocínio logístico dentro de um período limitado de tempo, o que fez da Operação Tempestade no Deserto um dos mais importantes eventos militares mundiais da história da humanidade. Esse conflito trouxe ensinamentos muito importantes e dados para uma profunda reflexão no campo da logística. A partir de então, a logística adquiriu proporções nunca antes alcançadas em termos de reflexão dos especialistas militares. Na verdade, a operação logística foi de tal envergadura que se tornava essencial, até mesmo crítico, perceber o caráter teleológico de toda a operação, qual é o objetivo exato da movimentação, qual o seu custo e o seu real benefício. Pensado isto, e ainda ficando muitas perguntas sem respostas, a verdade é que se tornou fundamental o trabalho logístico. Ocorrências posteriores a esta vieram lançar ainda mais discussões sobre a necessidade de questionar e reavaliar, por exemplo, o 11 de setembro, pois tudo o que vinha do passado parecia relativamente circunscrito num tempo e num contexto que pareciam de adequação difícil, se não impossível, face aos novos desenvolvimentos econômicos, sociais e políticos. Passou-se a desconhecer onde estava e como iria atuar o inimigo e, mais, só se perceberam as consequências dessa falha após o atentado. A logística caminha hoje em dia de mãos dadas com o pensamento estratégico. Os dois raciocínios apresentam-se interligados e a sua presença pode ser notada nos lugares menos comuns, nas práticas menos habituais, onde a exposição ao risco é frequentemente elevada. Tornou-se, assim, estritamente necessário dominar as variáveis tempo, custo e qualidade do serviço, de forma a gerar novas configurações deste trinômio e novos trade-offs entre elas. A reinvenção da estratégia e da logística passou a ser um discurso comum nos dias do mundo militar, em que os desafios são incomensuravelmente superiores aos da antiga guerra convencional. Destes desafios surgirão, espera-se, novos desenvolvimentos logísticos passíveis de aplicação empresarial. Logística militar versus logística empresarial.
o conceito de produto/serviço certo, no local certo, no tempo certo, inicialmente desenvolvido em termos militares, facilmente transitou para o mundo empresarial, tendo sido adaptado, na sua gênese, com a perspectiva de movimentar e coordenar o ciclo de produtos finais, distribuição física, para, com o passar do tempo, assumindo novas exigências, devidas a várias causas, entre elas, o aumento das pressões dos vários mercados. Sistemas que não cumpram objetivos são exatamente aquilo de que a logística não necessita. Assim se percebe que chegou o momento em que a logística empresarial pôde ensinar mais à logística militar do que o contrário, como tem sido habitual. De fato, pode-se dizer que nos dias que correm a logística militar convencional já pode ensinar a logística empresarial. Talvez a logística do terrorismo e a gestão do risco em cadeias de abastecimento, se for bem trabalhada na área militar, possa vir, ainda, a gerar importantes conclusões para as empresas. Pelo menos na definição de alguns princípios que possam ter por base o funcionamento em rede, a criação de valor conjunto e a formação de parcerias para um bem comum ou, visto ao contrário, para a eliminação de um mal, que pode ser, em termos empresariais, o excesso de custo subjacente a um ou vários sistemas. A estratégia e a logística combinam-se, para conceber as melhores formas de utilizar as tecnologias, os produtos/serviços, soluções e presenças, virtuais ou reais, para se poder intervir em vários lugares em simultâneo, mesmo aqueles que são de difícil acesso, no sentido de desintegrar, destruir e refrear o aparecimento de redes terroristas, frustrando os seus ataques.